Bom dia para todo mundo. Que bom ver tantas pessoas aqui hoje, de manhã, aqui neste local, com o propósito de estar adorando o nosso Deus. Você que está também participando e prestando o seu culto a Deus, através do YouTube ou de alguma outra maneira na sua casa. Que bom que você também está com este propósito de adorar o nosso Deus. É bom que todos nós que fazemos parte da família de Deus possamos estar sempre no primeiro dia da semana adorando o nosso Deus. Você que está aqui nos visitando hoje de manhã, seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sempre bom ter você aqui conosco. Nós vamos falar neste domingo e no próximo domingo sobre a volta de Cristo. Gabriel, se você puder passar outro, eu vou fazer essa leitura durante a pregação. Pode passar para mim isto, obrigado. Então nós vamos estar falando sobre a volta de Cristo neste domingo e no domingo que vem. Quem sabe, né? Porque se Cristo voltar entre hoje e o domingo que vem, nós não vamos falar mais, né? Mas se não, nós vamos estar aqui falando sobre a volta de Cristo. E eu quero que a gente esteja pensando hoje, principalmente no que está escrito aqui. A volta de Cristo é um incentivo, ou deve ser, né? Um incentivo para uma vida de obediência a Deus. A volta de Cristo deve ser um incentivo, um estímulo para você e para mim, de uma vida obediente a Deus. E eu vou usar as duas cartas de Paulo à igreja em Tessalônica. E nós vamos ver que em cada capítulo dessas duas cartas, nós vamos ver um incentivo para uma vida obediente a Deus. E a volta de Cristo é o elo que vai ligar tudo isso. A primeira carta aos Tessalonicenses tem 5 capítulos, a segunda carta tem 3. Então são 8, né? 8 incentivos, estímulos a uma vida obediente a Deus. Hoje nós vamos ver os primeiros 4 e no domingo que vem nós vamos ver os segundos 4. Então eu espero que você esteja com a sua Bíblia, tanto aqui neste salão como na sua casa. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ver o primeiro incentivo a uma vida obediente a Deus. Olha comigo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E o primeiro incentivo, você tem aí, ó. A volta de Cristo é um incentivo para a conversão. Para a conversão. Olha os versículos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Paulo está mandando essa carta para a igreja em Tessalônica. E ele está dizendo que eles mesmos, os cristãos, em toda a Macedônia, em toda a Caia, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Está vendo aí conversão? É isso que é, né? É voltar para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A volta de Cristo é um incentivo para a conversão. Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica e dizendo: olha, vocês deixaram os ídolos. E se você conhece bem a Grécia, né? Ou a história da Grécia, já viu filme sobre os gregos, você sabe que os gregos eram bem idólatras, não é mesmo? Tinha uma idolatria muito grande, tinha deuses para tudo, Deus para o sol, Deus para a chuva, Deus para a colheita, Deus para a fartura, Deus para quando não tinha frutos na terra, Deus para a guerra, Deus para a paz, tinha Deus para tudo. Você se lembra o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, né? Ele vê tantos altares para ídolos, e até um que falava ao Deus desconhecido, né? Caso os gregos tivessem esquecido algum, aquele ali já cobria, né? Tinha muita idolatria. E os tessalonicenses abandonaram a idolatria e se voltaram para Deus. Conversão, é isso, né? É abandonar a nossa vida sem Deus e voltar para Deus. A volta de Cristo é um incentivo para a conversão. E você viu ali no finalzinho do versículo 10, né? Jesus que nos livra da ira que há de vir. Jesus vai voltar um dia. E a volta de Cristo é um incentivo para a conversão. Porque nessa volta vai haver um julgamento. E aqueles que não aceitam Jesus vão receber a ira. Vão receber a ira. Você já ficou irado com alguém? Alguém já ficou irado com você? Não é uma situação muito agradável, não é mesmo? Imagina receber a ira de Deus. A volta de Cristo é um incentivo para a conversão. Uma vida de obediência a Deus. Talvez você esteja aqui hoje, neste salão, ou então na sua casa, e você ainda não obedeceu ao Evangelho. A volta de Cristo é um incentivo para a conversão. Jesus vai voltar um dia e vai haver um julgamento de Deus. Aqueles que aceitaram não vão receber a ira, mas aqueles que não aceitaram vão receber a ira de Deus. E a volta de Cristo, então, é este incentivo, esse estímulo para a conversão. Olha o capítulo 2, o segundo incentivo que nós temos aqui. Olha o capítulo 2, vamos ler os versículos 19 e 20. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. E o incentivo aqui é a volta de Cristo, é um incentivo para um ministério fiel. A volta de Cristo é um incentivo para o ministério fiel. Olha os versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês,
De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. A volta de Cristo é um incentivo para o ministério fiel. O apóstolo Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, aqueles cristãos em Tessalônica vão ser a esperança, a alegria, a coroa do apóstolo Paulo, né? E de Timóteo e de Silas, que estão escrevendo junto com Paulo, né? Eles vão ser a alegria do apóstolo Paulo, pela sua fidelidade. Se eles ficarem firmes, permanecerem fiéis até a volta de Jesus, eles vão ser a alegria, a coroa do apóstolo Paulo. E mesma coisa para você e para mim. Mesma coisa, não é? Existem pessoas que você ensinou a palavra de Deus. Talvez até aqui neste salão, na casa onde você está, onde quer que você esteja agora de manhã. Existem pessoas que você ensinou a palavra de Deus. E se essas pessoas, para quem você ensinou a palavra de Deus, permanecerem fiéis até a volta de Jesus, essas pessoas vão ser a sua alegria, a sua coroa, quando Jesus voltar. E mesma coisa você, não é? Que está aqui. Alguém ensinou a Bíblia para você. E a sua fidelidade até a volta de Jesus vai ser a alegria, a coroa daqueles que ensinaram a você a palavra de Deus. Quando Jesus voltar, naquele grande julgamento, não é? Você vai estar lá. As pessoas para quem você ensinou a palavra de Deus vão estar lá. E que alegria que vai ser para elas e para você entrarem juntos nos céus. A volta de Cristo é um incentivo para o ministério fiel, a sua fidelidade. Se você desistir, a pessoa que ensinou você a palavra de Deus não vai ter a sua alegria. E a pessoa para quem você ensinou, se ela desistir, você não vai ter a sua alegria. A volta de Cristo é um incentivo para o ministério fiel, a nossa fidelidade a Deus. Número 3, olha o capítulo 3 agora. 1 Tessalonicenses capítulo 3, vamos ler os versículos 12 e 13. 12 e 13. A volta de Cristo é um incentivo para o amor cristão. A volta de Cristo é um incentivo para o amor cristão. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A volta de Cristo é um incentivo
para o amor cristão. A igreja em Tessalônica estava demonstrando na prática amor uns para com os outros e para com todos. E a volta de Cristo é um incentivo para você e para mim, para todos nós, a praticarmos esse amor cristão mais e mais. Nessa situação que nós nos encontramos, não é? Parece que as coisas estão melhorando, e nós esperamos que sim, né? Mas ainda não estão. Tanto é que nós estamos aqui com máscara, fazendo um distanciamento, usando álcool em gel, que precisa, né? Não é para parar de fazer isso. Você que está na sua casa, você também age desta maneira. Mas nessa situação que nós nos encontramos, como é que nós podemos demonstrar esse amor cristão? Não é difícil, né? Não é difícil. Um telefonema, tão fácil, não é mesmo? Tão fácil. Hoje todo mundo tem um celular. São raras as pessoas que têm um telefone fixo na sua casa agora, né? É tão fácil, da onde você estiver, pegar o seu celular, ligar para alguém que você não está vendo. O Ministério de Benevolência faz isso tão bem, não é? Uma ajuda com uma cesta básica, uma ajuda com alimentação, uma ajuda com vestimenta, são maneiras de demonstrar o amor cristão. O WhatsApp, que acredito que, não vou falar todo mundo aqui, mas acho que se eu falasse não estaria errado, né? Quase todo mundo usa, não é? É tão fácil você mandar um recado, não é? Ou por vídeo ou por texto para alguém que faz tempo que você não vê, encorajando aquela pessoa a ficar firme em Cristo, a não deixar de congregar. Tem tantas maneiras de demonstrar o amor fraternal, o amor cristão, uns para com os outros. E você pode pensar em tantas outras, não é? Com certeza. A volta de Cristo é um incentivo para o amor cristão. Eu espero que você esteja praticando esse amor cristão. E o quarto, que nós vamos ver hoje, olha o capítulo 4, versículos 13 a 18. Capítulo 4, 13 a 18. A volta de Cristo é um incentivo para o conforto nas tristezas. A volta de Cristo é um incentivo para o conforto nas tristezas. Capítulo 4, começando no versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E aqui, quando Paulo está usando essa expressão, aos que dormem, não é como alguns que dormem durante algumas aulas, não é? Durante alguns estudos, não é isso. São aqueles que já morreram. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram, que nele morreram.
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo, aqueles que já dormiram, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A volta de Cristo é um incentivo para o conforto nas tristezas. Talvez aqui entre nós, na sua casa, algum parente seu já faleceu. E se esse parente seu faleceu em Cristo, a volta de Jesus é um incentivo para um conforto nas tristezas. Com certeza nós ficamos tristes, com certeza. Meu pai faleceu há quase 20 anos atrás. Dia 18 de outubro agora, vai completar 20 anos. Não tem um dia que eu não sinto falta do meu pai. A gente sente falta, causa tristeza, mas a volta de Cristo é um incentivo para um conforto nas tristezas. Porque um dia nós vamos nos encontrar de novo, não é mesmo? Nós vamos estar juntos com o nosso Deus, com aqueles que já foram antes de nós. E nós vamos nos encontrar de novo. É um conforto nas tristezas. A volta de Cristo é um incentivo para este conforto. Não existe um incentivo maior para manter a nossa vida firme em Cristo, para mantermos a sã doutrina, do que a volta de Cristo. Eu espero que você hoje esteja sendo incentivada, lembrando que Jesus vai voltar um dia, e a volta dele é esse incentivo para continuarmos a nossa vida em obediência a Deus. A volta de Cristo é um incentivo para conversão, para voltarmos para Deus. A volta de Cristo é um incentivo ao ministério fiel, a permanecermos fiéis até a volta dele. A volta de Cristo é um incentivo para esse amor cristão que demonstramos na prática uns para com os outros. E a volta de Cristo é um incentivo para este consolo nas tristezas. Vamos pensar e não esquecer da volta de Cristo. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
nós te agradecemos por Jesus, pelo seu plano eterno de enviar o seu Filho a este mundo para nascer, viver e morrer naquela cruz por todos nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Jesus ressuscitou dos mortos e agora está à sua direita, esperando o dia em que ele vai voltar. Nós agradecemos, ó Pai, porque Jesus vai voltar um dia e a sua volta nos incentiva, nos estimula a vivermos uma vida obediente ao Senhor. Abençoe a todos nós, Pai, a demonstrarmos na prática essa obediência até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.